Bom, então vamos começar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma TPC referente à semana B. Eu sou o PCNP Antônio, estou aqui na companhia da PCNP Eugênia, estou na companhia também da PCNP Lília. Tem uma novidade, também uma novidade muito boa. Nós ganhamos mais uma companheira, aí uma PCNP dos anos iniciais, que é a PCNP Adelângela, e com certeza ela vem agregar muito para nós. A gente está muito feliz. Ela vai até dar uma palavrinha aqui rapidinho. Bom dia, pessoal. Estou iniciando hoje como PCNP dos anos iniciais. Eu sou a Adelângela. Eu estava na função de PCAE e agora estou na função de PCNP. Vim para ajudar, já conheço alguns PCs, alguns professores. Estou aqui para somar e ajudar. Espero que eu possa contribuir bastante com o processo de ensino-aprendizagem das crianças e no trabalho do pedagógico de vocês também, tá bom? Muito obrigada e tenhamos uma ótima reunião. Obrigado, Adelângela. Se sinta muito bem-vinda, viu, Obrigada. na equipe. A gente está muito feliz. Bom, a nossa TPC de hoje é uma TPC, vamos dizer, uma TPC bem democrática. Nós vamos abordar o DUA, que é o Desenho Universal para Aprendizagem. Uma aprendizagem aí quando a gente pensa na sua totalidade, todos têm o direito à educação, né? A nossa TPC, então, é referente à semana B, que vai de 2 a 6 de maio. Lembrando, tem escolas que não vai conseguir acompanhar ao vivo agora, né? Mas vai ficar no repositório do canal do NPE, inclusive para quem está assistindo nesse momento. Tranquilos? Então vamos lá. Partida, como de sempre, vamos apresentar aqui a nossa equipe. Nossa equipe nós temos como dirigente de ensino, Leste 2, a professora Geni Delmiro. A supervisora do núcleo pedagógico, a professora Yara Barbie. Temos o nosso supervisor do núcleo pedagógico, professor Edson Raimundo. Nosso diretor do núcleo pedagógico, Samuel Primo. Os PCNP dos anos iniciais, Antônio, Carla, Lili, logo mais, tá? Porque não deu tempo ainda. Mais uma PCNP, Adelângela. PCNP de Educação Especial, Eugênia Jimenez. Inclusive, ela vai ter uma participação muito bacana, uma participação muito especial aí para falar do DUA. E também temos o PCNP de Tecnologia sempre nos apoiando aí, né, na questão dos links, dando alguns conselhos aí na parte de tecnologia, que é o Maurício Angelini. Bom, para começarmos, vamos para a nossa leitura de leite, que fala, né, Construa-me uma ponte, de Thomas McQueen. Thomas McQueen, né, como diz ali, ele é autista, escritor, ele realiza várias palestras abordando essa temática, pegando a sua experiência e apresentando para os outros, né, para as pessoas. Um fato bem legal que ele disse que quando ele tinha 16 anos, ele começou a falar. Então, até os 16 anos ele não falava, mas mesmo assim ele conseguia descrever para ele o que é ser autista. Então, é bem bacana e assim, é um pouquinho sentimental, é um pouquinho até a gente consegue sentir aquela dor, né, do autor aí, do autista, do Thomas McQueen. Por isso que a gente trouxe, depois a gente vai linkar essa temática. Então vamos lá. Eu sei que você e eu nunca fomos iguais. E eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim. Porque eu pareço ser parte de um outro mundo e eu nunca saberei do que ele é feito. A não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente enterrada profundamente em meus olhos caleidoscópios. Pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte. E, por favor, não demore muito. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos, vendo como eu me escondo todo dia. Estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem-sucedido. E tudo o que preciso é ter uma ponte construída de mim até você.
e eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar se você me construir uma ponte, uma pequena, minúscula ponte de minha alma para fundo do seu coração. Forte essa leitura, né? E quando a gente pensa assim, ele é autista, só que quando a gente fala construa uma ponte, a gente pode abordar todos, porque todos nós precisamos desse apoio, né, desse carinho, desse acolhimento. Todos nós precisamos de alguém que aponte essa construção dessa ponte e esse elo de amor entre nós. Acho que a educação precisa disso, nós somos otimistas e nós sabemos que cada vez mais isso vai acontecendo aí nas escolas, ok? Bom, eu vou passar a palavra para a PCNP Lília, que vai falar um pouquinho dos objetivos da nossa TPC de hoje, ok? Passa a palavra, Lília. Bom dia novamente para todos. Vamos aí nesse primeiro objetivo, então, que é construir a ponte, né. Vamos começar a construir essa ponte aí, que está tão necessitada aí para nossa para as nossas escolas apoiar vocês aí, né. Bom, o nosso objetivo com o DU aí, o Desenho Universal da Aprendizagem, como recurso para o trabalho com os estudantes nas salas de aulas aí, né. E propor estratégias para a aplicabilidade do DUA com os estudantes elegíveis da educação especial, tá bom? Lília, eu posso fazer um comentário rapidinho, que esqueci, é um comentário Sempre, importante. sempre. Pessoal, os microfones eles estão desabilitados, então a interação será através do chat. Pode interagir no chat que depois a gente lê e apresenta aqui na nossa TPC. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa, Lilia. Tá no objetivo? Bom, vamos lá. Pensando na educação especial então aí, são vários desafios encontrados, gente, né, ao longo do tempo aí, quando nós pensamos no atendimento desse estudante da educação especial. Mas quando nós falamos em entender e avaliar aí, nesse primeiro momento, os gostos desses alunos, né, a partir daí sair da habilidade, não é só no aluno da educação especial que nós identificamos, né. A partir do momento que esse aluno entra em contato com a nossa turma, que nós temos esse encontro com eles, nós já percebemos, de escrever, se eles gostam fazer conta, se eles são ligados em tecnologia, né. Então não é necessariamente o aluno da educação especial que precisa ter este olhar aí, desta dessa primeira avaliação, desse primeiro contato com eles, né. E aí, segundo a BNCC, a educação ela é direito de todos, tema que é reforçado por Oliveira e Pietro, que eles apresentam aí, que é com a geração de condições favorecedoras, né, ao acesso dos níveis mais afetados de ensino. Desculpa, mais elevados de ensino, com aprendizagem que a preocupação tem recaído, posto o ingresso, não esgotar o compromisso com a garantia do direito à educação de qualidade para todos, que é o que o PCNP, Antônio, estava falando, né, todos têm o direito à educação, isso é constitucional. Você pode passar, por favor, Antônio? E aí, como de costume, os anos iniciais, nas nossas aulas, né, elas são planejadas por intermédio de diagnóstico, que apresentam os reais saberes dos educandos. Nós já fazemos isso, né, fazendo esse diagnóstico através de sondagem, através dessa anamnese que nós fazemos com os nossos estudantes. Com os estudantes da educação especial, o peso da adaptação, ele deve recair sobre o currículo, e não sobre o estudante, né. Quando nós falamos em recair sobre o currículo e não sobre o estudante, é exatamente isso, olhar, o conhecimento que o nosso aluno tem. A partir daí, nós, elencarmos isso com o currículo, e não necessariamente com a defasagem ou com essa deficiência.
que nossos alunos têm. Até aí, então, nós temos este olhar tanto para os alunos, da educação especial, como para todos os alunos da nossa sala. Os currículos, eles devem ser adaptados às diferenças individuais. Como recursos para essa finalidade, nós temos o DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, e acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Então, quando eu penso, neste currículo adaptado às diferenças individuais, eu não estou falando também somente do aluno da educação especial, porque nós temos estudantes, de várias, preferências. Eles gostam disso, eles não gostam daquilo, eles sabem uma coisa, não sabem a outra, assim como todos, né. Então, quando nós apresentamos aqui o Desenho Universal para a Aprendizagem, o DUA, ele já vem com um nome, que instiga a nossa curiosidade, né. Então, para quem não conhece, eu passo a palavra agora para pessoa que vai nos ajudar muito quanto a esse entendimento, que é a nossa PCNP, a Eugênia. Passo a palavra, Eugenia. Bom dia a todos. Todos me ouvem? É um prazer estar aqui novamente com todos. E assim, só para vocês, vocês devem estarem pensando, né? Porque a semana passada o ATPC de Educação Especial foi sobre o Desenho Universal de Aprendizagem, que o Centro de Mídias nos apresentou. Mas nós já tínhamos, parece que está tudo casadinho, nós já tínhamos pensado nesse ATPC há umas semanas atrás, então casou com o ATPC que tivemos a semana passada lá no Centro de Mídias, né, na qual foi explanado muito bem e que o professor nos mostrou sobre multiplanos utilizado em matemática. Então, está bem casado, né? E aí, o desenho universal de aprendizagem, para aprendizagem, ele foi criado nas décadas de 1970 e ele foi pensado para ser utilizado na acessibilidade nos prédios, nas casas. Por quê? Tinha-se a visão de que essas casas nas quais eram planejadas as adaptações, elas pareciam uns puxadinhos, né? Pareciam puxadinhos, e isso criava-se rótulos de incapacidades das pessoas com deficiência, né? Porque, assim, muitas pessoas pensam, quando a pessoa tem uma deficiência, muitas vezes rotulam, ela é incapaz. Então, vem o capacitismo antes de ver o que essa pessoa tem para oferecer. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela é incapaz. Então, o desenho universal de aprendizagem, ele vem nos mostrar que nós devemos conhecer essa pessoa, quais são as habilidades que ela tem para que eu possa desenvolver dentro de sala de aula, e a partir dessas habilidades ela pode evoluir muito mais e pensar também que educação é além muro, né? Então, anos mais tarde, depois de 1970, na qual se começou a falar de desenho universal de aprendizagem para as acessibilidades, um grupo de professor, né, pôs esse desafio, né, pois eles tinham as salas heterogêneas e elas cresciam numa velocidade. Agora, então, no século XXI, nós vemos que cada vez mais nós temos pessoas com diferentes deficiências e, assim, não devemos descartar também altas habilidades, é um tema que nós devemos começar a falar também, né? Então, esse grupo de professor, ele começou a ampliar, né, o olhar para dar oportunidades do desenvolvimento de cada estudante por meio de um planejamento pedagógico contínuo, que é o desenho universal de aprendizagem, que ele vem para corrigir, né, essas barreiras existentes, né,
e promover a aprendizagem de uma maneira que o currículo seja flexível. Um currículo flexível, ele derruba, né, as barreiras de aprendizagem e se torna igualitária, como a Lilian falou, que o currículo, né, nós temos que flexibilizar, porque não é no aluno que eu foco, e sim no currículo. A defasagem está no currículo. Então, a ideia central é que seja uma atividade única, centrada na especificidade de cada estudante. Na sala de recurso, as professoras fazem o plano de atendimento individualizado. Então, nesse plano de atendimento individualizado, ela vai começar a conhecer o aluno para poder partir do que ele sabe, da bagagem que ele vem e evoluir, né, trabalhar com as habilidades que ele não sabe também. Aí você me fala assim, mas como que eu vou trabalhar dentro de sala de aula com 33 alunos, anos iniciais, né, a maioria das salas, é difícil, é verdade, é difícil mesmo, a gente não está aqui para falar que é fácil, não, mas nós estamos tentando apoiá-los nesse sentido. Eu, conhecendo o estudante, eu posso pegar o livro, ler e escrever, o currículo em ação, e começar, né, a adaptar as atividades pensando no estudante com dificuldade e com deficiência. Se eu começar a fazer o meu planejamento em cima dos estudantes que têm dificuldade, a minha aula vai ser proveitosa para todos os estudantes, porque muitas vezes, principalmente anos iniciais, o estudante, seja ele com ou sem deficiência, muitas vezes ele não sabe falar qual a dificuldade dele, né? Esse estudante ele ainda fragmenta as suas frases, o seu pensamento muitas vezes é fragmentado e muitas vezes não conseguimos perceber quais são as dificuldades dentro de sala de aula devido a essa loucura mesmo de sala cheia para um professor só, é muito dificultoso. Então, o desenho universal para a aprendizagem foi pensado nisso. Eu planejo minha aula, vejo quais são os meus estudantes, partindo de que eu já os conheço, e aí eu vou planejar a aula pensando nas dificuldades dos estudantes. Então, eu pensando nessa dificuldade, eu alcanço muito mais estudantes. Não sei se todos vocês, eu acho que a maioria, geralmente quem assiste são as professoras da sala de recurso. O ATPC do Centro de Mídia, a semana passada, o professor ele expôs justamente isso, que quando ele começou a preparar a aula pensando nos estudantes com mais dificuldade, ele abrangia um número maior de estudantes, porque ele pensava com clareza nas dificuldades, as especificidades mesmo que o estudante tem, né? E aí ele trazia as mensagens, o planejamento dele era pensado para todos. E por isso ele alcançava a todos. Quando ele mostrou o multiplano de matemática, ele trouxe vários fatores. Então, na equação, a equação, muitas vezes, o estudante não sabe qual é o conceito. Ele aprende lá as regras, mas ele não sabe o significado mesmo de uma equação. E muitas vezes esse estudante ele tem que ver no concreto. Então, quando ele trouxe o plano, ele mostrava real como que era a equação. E aí ele alcançou um número maior de estudantes, na qual o aprendizado que ele pensava que ele ia alcançar só o estudante com deficiência, ele alcançou a todos.
E as aulas dele, daí, a partir de então, ele começou a sempre trazer materiais concretos para atender a todos. Aí o desenho universal de aprendizagem, né, nessa perspectiva de quais estratégias eu devo utilizar, ele tem que ser norteadores, né? Porque o professor, ele tem que pensar em qual objetivo que eu quero atingir. Eu não vou criar o mesmo objetivo para todos os estudantes, porque muitas vezes eu tenho dentro da sala de aula, vamos pensar, uma sala com 33 alunos, um pode ter baixa visão, vou colocar aí um autista e um deficiente intelectual, fora os alunos com dificuldade de aprendizagem, que são os alunos não laudados, né? Então, vou pensar num único objetivo? Não dá, né? Eu vou ter que pensar em vários objetivos. Dá para eu fazer isso, pensar em vários objetivos com a mesma atividade? Dá. Por quê? Eu posso, vamos falar de uma interpretação de texto, matemática, eu penso, que é muito mais fácil, porque geralmente nos anos iniciais usa o EMAI ainda, e o EMAI, ele traz, né, dá para você usar bastante materiais concretos dentro da sala de aula. Vamos pensar nas aulas de português. As aulas de português, eu estou lá lendo uma história e eu vou pedir para os estudantes depois ou recontarem ou escrever só o final da história ou fazer um resumo do que entendeu. E aí eu tenho 33 estudantes, então eu tenho que pensar no estudante com baixa visão, como que eu vou trazer essa atividade para ele, eu tenho que ampliar as linhas, eu tenho que pensar aonde ele senta, o lugar melhor, mais adequado para ele. O autista, ele não sabe abstrair. Então, eu tenho que pensar em qual história eu vou trazer para um autista, porque o autista, ele não abstrai. Então, dependendo da história que você trouxer para ele, você tem que se apoiar em imagens, né? E para o deficiente intelectual também, eu apoio com imagens. Então, depois de eu ler essa história para todos, direcionado para eles, eu vou dar a comanda. Então, para cada estudante, eu tenho que dar uma comanda diferente, dentro da mesma atividade. O desenho universal para a aprendizagem, ele vem nos trazer isso, né? Porque ele cria recursos pedagógicos para o professor trabalhar essas questões dentro de sala de aula. E aí também, o que tem que pensar? Eu tenho que pensar no ensino desde o planejamento do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele deve ser construído com todos dentro da escola, com toda a comunidade escolar, porque senão eu não vou atingir a todos os estudantes, né, da mesma maneira. Tem que ser um plano de aula do professor engajado dentro do projeto político-pedagógico. Para mim, por favor. Porque daí, depois disso tudo, eu vou pensar nessa elaboração do plano de aula. E aí, eu tenho que me apoiar. Primeiro, eu conheci o estudante. Eu sei quais as suas defasagens, quais as suas habilidades e o que eu quero alcançar. Depois eu vou pensar o que da aprendizagem? Como que se dá essa aprendizagem, né? Sabemos que a aprendizagem, eu acho que eu estou falando um pouco rápido, né? Tá bom? Essa aprendizagem, ela é complexa
E essa aprendizagem, ela traz 3 aspectos centrais, né, que é o cognitivo, e o cognitivo, ele engloba o quê? O raciocínio lógico, o pensamento, a memória, a linguagem desse estudante. Muitas vezes o estudante ele tem uma dificuldade de fala, mas ele não tem uma deficiência. Mas dependendo de como ele fala, ele vai escrever errado. Mas isso não quer dizer que esse estudante ele tem uma deficiência. Então, o que da aprendizagem, eu tenho que pensar bem nesses aspectos centrais. E depois do cognitivo, o que eu tenho que pensar? No aspecto afetivo, que são as experiências que esse estudante traz, né? As experiências externas, as internas, as sensações, os prazeres, a satisfação, o bem-estar. Eu tenho que pensar nisso, é primordial, principalmente na hora de avaliar. O aluno ele tem que estar bem. E aí, pensar que esse estudante não é só, ele tem um corpo, né? Não é só mente, não é só cognitivo. Então, eu tenho que pensar no psicomotor que envolve essas respostas. Como que é isso, né? Essa linguagem corporal, como que se dá, né? E aí, depois disso tudo, eu vou pensar assim, e como se dá essa aprendizagem? A aprendizagem é igual para todos? Não, né? Eu posso, nesse momento, estar pensando no desenho universal para aprendizagem de uma maneira, o Antônio de outra, a Lília de outra. Aí na escola, vocês também de outra maneira, porque é muito grande. O desenho universal para aprendizagem, ele engloba é extenso, mas nós só temos agora, nesse momento, 45 minutos. Então, nós temos que correr. Então, nós pegamos os principais focos, né? Então, como se dá? Como que se dá, né, essa aprendizagem? Para cada um, ocorre por meio de experiências diferentes, de observações diferentes, de raciocínio diferente, e ela deve ter um contexto significativo. Por que eu quero ensinar isso? Por que eu preciso de ensinar isso? E para o estudante dos anos iniciais, eles são crianças, né? E pensando que nós viemos de um ambiente pós-pandêmico, né? Nós sabemos como que está lá dentro da sua casa, o que ele passou. Foram 2 anos praticamente, né, de aulas remotas, onde cada um teve seus problemas. Então, nós temos que pensar tudo isso. A escola, ela vem assim, né, com um compromisso, uma responsabilidade muito grande. E a aprendizagem depende, né, de fatores fundamentais da maturação do sistema nervoso desses estudantes, né? Essa maturação do sistema nervoso central desse estudante. Como que está isso aí? Né? São experiências, transmissões sociais que ele vem, e como que está o equilíbrio de suas estruturas cognitivas? Também não sabemos. Nós não sabemos. Nós sabemos o que o aluno nos responde, como que ele nos responde. Então, quando o estudante não tem uma deficiência, né, não tem nenhuma comorbidade, são avaliadas através de diagnósticos, fazemos as sondagens diagnósticas, e aí você consegue também perceber nas respostas que eles nos traz durante as aulas. Mas e o estudante com deficiência, e o autista, né? Pensando que muitas vezes, né, e não sei se é uma queixa minha, pensando que o planejamento, muitas vezes, não é feito para o estudante, no tempo do estudante, né? Muitas vezes as escolas são muito conteudistas, salas cheias,
E aí, eu, professor, não tenho esse tempo de espera dessa resposta, né? E isso dificulta bastante. Muitas vezes, esse estudante não consegue me dar a resposta de pronto, né? Nós falamos nas salas de recurso, né? Nós que somos professor de sala de recurso, nós sempre falamos que essa evolução do estudante, ela é mais demorada, né? Ela é mais demorada, mas na sala de aula não dá para o professor esperar tanto. Por isso que a gente veio com essa de falar do desenho universal para aprendizagem, porque nós sabemos, nós da diretoria de ensino, nós sabemos e temos a preocupação de estar apoiando a todos, porque é muito complicado ter que fazer, planejar atividades na correria do dia a dia. Então, a gente veio com essa proposta para vocês pensarem numa única atividade para todos. Espero que isso melhore, né, para vocês. Numa única atividade para todos, pensando em diferentes objetivos que eu quero atingir para os estudantes. Foi esse o nosso pensar aqui, tá? Foi esse o nosso pensar. Nós não estamos querendo mostrar algo a mais que vai dificultar, né, a vida do professor. Muito pelo contrário, o que nós queremos é ajudá-los, é facilitar mesmo, tá bom? A vida de todos, né? Porque não está fácil, sabemos da correria. E aí vem, né, o porquê da aprendizagem também, né? O porquê dessa aprendizagem. Porque muitas vezes lá no ensino médio, no Fundamental 2, o estudante até ele sabe, ele tem essa consciência. Mas aqui nos anos iniciais, nós não lidamos só com o aluno, tem a família também, né? E às vezes nos pergunta, né, o porquê disso, o porquê da aprendizagem. Então, nós temos que mostrar também, já desde os anos iniciais, a importância da aprendizagem e falar para ele, tá bom? O porquê dessa aprendizagem, o que é importante, tá? E aí, como no ATPC lá do Centro de Mídia, que o professor, ele trouxe, até convido vocês para assistirem, que deve estar no repositório. Se vocês não tiverem, eu tenho esse ATPC da semana passada, eu passo para vocês. Ele fala do plano, né, do multiplano para matemática, que eu trago uma atividade dentro da sala de aula. No caso, ele focou ele é professor de universidade, então ele focou em equações, ele foi mais além. E ele focou numa atividade, num planejamento que ele ia dar para todos, e ele trouxe um multiplano para apoiar. E acabou que deu super certo e apoiou a todos na sala de aula. Então, nós trouxemos alguns recursos também para vocês, né? Que vocês podem se apoiar com todos. Que são materiais concretos, que é a tecnologia plugada e desplugada, o apoio de imagem, as exposições orais, como que eu falo, né, para o meu aluno, como que eu abordo o tema para ele, né, pensando não só na deficiência intelectual, não, eu estou pensando no aluno deficiente auditivo, eu estou pensando no aluno baixa visão, no cego, né? Eu estou pensando em todos. Como que eu trago essa exposição oral? Eu tenho que pensar nisso também. E dentro de sala de aula dá para trabalhar com jogos? Dá. Então, eu tenho que trazer atividades que estimulem essa criatividade também para o estudante. E na roda de conversa, como que eu posso trabalhar? E aí tem as tecnologias assistivas também, que são recursos, né, que nós temos para trabalhar com os estudantes. E a tecnologia assistiva, ela é ampla, gente, ela é muito ampla. Eu espero poder trazer mais assuntos, mais momentos de ATPCs. Pena que é muito curto o nosso tempo, né? Mas
a educação especial ela é muito extensa, ela engloba assim temas, né, importantíssimos. Então, vocês podem estar nos dando sugestões para nós trazermos temas para a gente conversar, tá bom? Acho que meu tempo acabou. Eu espero ter ajudado, me coloco à disposição também, né? E a Escola Albert Schweitzer, eu estou vendo aí vocês participando, que legal, viu, gente? E aí eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar com todos. Beijo e o TPC. Obrigado, Eugênia. Vou aproveitar para ler os chats, né? Tem algumas contribuições aqui, ó. Professora Maria Lúcia. O acolhimento oferece ao aluno o conforto de que terá um professor para ouvi-lo. A Escola Força Aérea Brasileira também teve a Neide, PC Neide. Há uma necessidade de conhecer os nossos alunos para que isso tenha uma forma de poder fazer com os alunos tenham perspectivos em seus saberes e avanço. É isso que acredito, sempre procurar conhecê-lo melhor. Muito legal, viu? Obrigado pela contribuição. Alberto Schweitzer, né, esse nome aí que eu sempre me enrolo para falar. A confiança do aluno, conhecimento prévio, são pontos de partidas para o desenvolvimento dos estudantes com interesse. Maria Lúcia, e contribuíra para o protagonismo do aluno. Professora Adriana, o acolhimento é o momento das trocas, é o momento de conhecermos os alunos, de nos colocarmos para eles, de sentirmos os saberes das crianças e de como se comunicam. O que é que já sabem, como sabem seu letramento. Escola Força Aérea, novamente, podemos planejar a aula com base nas múltiplas inteligências, né? E Força Aérea Brasileira, mais uma contribuição, não sei se eu vou ler direito, deve ser um autor, né? Howard Gardner. Até desculpa que meu inglês não é muito bom. Estou do lado de uma colega aqui que acho que sabe mais de inglês do que eu. Mas muito obrigado pelas contribuições, viu? Você viu? Naquele momento acho que eles ainda estavam chegando no decorrer. Engatou a terceira, quarta, quinta marcha. Então, dando prosseguimento aqui para encerrarmos, que já está quase batendo, falta um minutinho, nós trouxemos uma proposta aí de atividade. Então, professor coordenador, após a apreciação da TPC, propõe aos professores da unidade escolar que desenvolvam dentro das possibilidades, importante, né? Dentro das possibilidades. A gente entende que cada escola tem uma realidade diferente, tem uma dificuldade, né? Uma atividade que contemple o DUA, ou seja, né, o desenho universal para aprendizagem, aquela atividade que ela serve para todos, mas com objetivo, né, com intencionalidades de intensificar cada individualidade, né, nas suas especificidades. E para isso, pessoal, nós criamos um link, né, um formulário, para que os professores trabalhem, né, essa atividade com DUA, registre, pode ser foto ou vídeo, envie para o PC e depois encaminhe aqui para a diretoria. Porque na próxima pauta de ATPC, como de costume que nós estamos realizando, convidaremos alguns professores para replicarem suas práticas. Quando a gente fala de replicabilidade, a gente pensa muito no PEI, né, na premissa do PEI. Só que essa replicabilidade, na verdade, é uma filosofia de vida, porque todos nós aprendemos com as experiências dos outros. Vamos dar um exemplo, um músico. O músico ele se torna bom quando ele pega a experiência de um músico que toca jazz, outro que toca choro, outro que toca MPB, samba, e unindo todos esses saberes, potencializa o saber dele e cada vez mais ele cresce. Então, por isso que a gente gosta dessa replicabilidade, compartilhar saberes, construirmos juntos, porque nós somos de uma rede colaborativa, tá bom, pessoal? E a gente sempre conta com o apoio de vocês também. Bom, e para encerrar, nós trouxemos aqui uma frase que está nas diretrizes da educação especial. O objetivo da educação não é tornar as informações acessíveis, pelo contrário, é ensinar aos estudantes como transformar as informações às que têm acesso em conhecimento úteis. E é isso, né, pessoal? A gente pode até fazer uma relação até com a frase de Paulo Freire, né? Que ensinar não é transferir conhecimentos, sim criar possibilidades para a construção dele, né? Então, muito bacana. Já agradeço a presença de todos aqui, não só aqui presente, a PCNP Carla também está lá no apoio técnico, Maurício, e nos veremos numa próxima TPC, ok?
Passamos 1 minuto, mas acho que deu certinho. Um forte abraço e até uma próxima.